Eles estavam prontos para assinar o divórcio. O silêncio entre eles gritava mais alto do que qualquer discussão. Dormiam na mesma casa, mas viviam em mundos diferentes. Olhavam-se como estranhos. E o mais cruel é que não havia ódio, só vazio. E é nesse momento, quando tudo parece perdido, que surge a pergunta: será que uma conversa ainda pode salvar o que restou? Essa história não é ficção, é real. E se parece com a de milhares de casais que chegam a um ponto de exaustão emocional, onde o único caminho visível parece ser o fim. Mas o que muitos não sabem é que o verdadeiro diálogo, aquele onde há escuta, vulnerabilidade e coragem, tem poder de resgatar até os vínculos mais corroídos. Hoje, você vai descobrir que não é o amor que acaba. O que morre primeiro é o diálogo. E quando ele morre, o amor enfraquece por asfixia. Mas o inverso também é verdadeiro. Quando o diálogo renasce, o amor pode reaprender a respirar. E é disso que vamos falar agora. O maior erro dos casais em crise não é brigar, é parar de falar. Quando não há mais confronto, não há mais conexão. A ausência de diálogo cria um campo minado silencioso onde qualquer passo pode virar explosão. E quando finalmente tentam conversar, fazem isso no pior momento possível. Cansados, irritados ou no meio de uma crise. É como tentar apagar um incêndio jogando gasolina. Por isso, o primeiro passo é reaprender a hora certa de falar. Um casal que estava prestes a se separar aprendeu a marcar reuniões emocionais uma vez por semana. Sem celular, sem filhos, sem distrações. Só os dois, frente a frente, perguntando: como você se sentiu comigo essa semana? Parece simples, mas essa prática salvou o relacionamento deles. Porque o que destrói um casamento não é a falta de amor. É a falta de espaço para que esse amor continue sendo dito, ouvido e principalmente sentido. Existe uma técnica chamada espelho emocional, usada em terapias de casal, que muda completamente a forma como dois parceiros se escutam. Funciona assim: antes de responder, você repete com suas palavras o que acabou de ouvir, validando a dor ou o sentimento do outro. Por exemplo, se ela diz: sinto que você me ignora, você responde: então você se sente sozinha quando eu não te dou atenção, é isso? Esse pequeno gesto muda tudo, porque valida. E quando uma dor é validada, ela diminui. É diferente de se defender, de atacar ou de rebater. A maioria dos casais entra no modo debate. Querem vencer. Mas um relacionamento não é um tribunal. É um campo de cuidado mútuo. Não se trata de quem tem razão, mas de como cada um pode se sentir visto. Quando os dois aplicam isso, pela primeira vez em anos, começam a se ouvir de verdade. Não para responder, mas para compreender. Agora, imagine uma situação comum. Um dos dois chega em casa esgotado. O outro está frustrado. E em vez de conversarem, se fecham. A frustração cresce em silêncio. Dias depois, uma pequena crítica vira briga. E ninguém entende por quê. Esse ciclo é o que destrói aos poucos. Mas existe uma ferramenta chamada pausa de 90 segundos. Criada por especialistas em comunicação afetiva. Sempre que o clima começa a esquentar, o casal faz uma pausa combinada. Se afastam, respiram, voltam e retomam o diálogo. Esse tempo é suficiente para o mal cérebro emocional se acalmar. É neurociência aplicada à relação. Porque um cérebro em estado de ataque não consegue escutar, só reagir. Casais que aplicam isso têm menos brigas e mais reconciliações. E aqui está o ponto-chave. Não é sobre não discutir, é sobre como discutir. Diálogo não é a ausência de conflito. É a arte de atravessá-lo juntos, sem se destruir no processo. E quando a dor é antiga? Quando há traição, mágoas profundas ou anos de abandono emocional, o diálogo ainda é possível? A resposta é sim, mas não do mesmo jeito. Nessas situações, o casal precisa de um mediador. Pode ser um terapeuta, um mentor ou até um amigo confiável. Porque quando o acúmulo é grande demais, as palavras viram armas. E antes que haja perdão, precisa haver segurança emocional para expor a dor sem medo de ser punido por ela. Um casal que passou por uma traição grave só conseguiu se reconectar quando o parceiro traído pôde dizer tudo o que sentia, sem ser interrompido, julgado ou desmentido. E o outro, em vez de se defender,
Apenas escutou, chorou, pediu perdão com verdade. Ali, o diálogo não curou tudo de uma vez, mas foi o ponto de partida para reconstruir o vínculo. Porque no fundo, todo relacionamento que ainda tem verdade, ainda tem salvação. Muitos casais acreditam que conversar é apenas trocar palavras. Mas o verdadeiro diálogo exige algo muito mais raro: vulnerabilidade. Ter coragem de dizer: eu errei, estou com medo, não sei mais como te amar. Vulnerabilidade não é fraqueza, é honestidade emocional. Um homem, depois de 20 anos de casamento, só conseguiu se reconectar com a esposa quando deixou de agir como o forte da relação e confessou que se sentia perdido, inseguro, pequeno diante da distância que havia crescido entre eles. Aquilo desarmou a mulher, porque no fundo, ela só precisava saber que ele ainda se importava o suficiente para sentir dor. O problema é que, com o tempo, muitos casais vestem armaduras, e armaduras impedem o toque. O diálogo verdadeiro começa quando os dois decidem tirar a máscara da razão e mostrar o que está por trás: carência, medo de rejeição, saudade do que um dia foram. A reconexão mora exatamente aí. E talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando: mas aqui em casa isso nunca funcionaria, a gente já tentou de tudo. Essa frase é mais comum do que parece. E ela revela um outro ponto essencial: o momento em que o casal já não acredita mais no poder da palavra. Só que, ironicamente, é justamente nesse ponto que o diálogo pode se tornar mais poderoso, porque agora ele precisa ser diferente. Não é mais sobre resolver tudo de uma vez. É sobre reconstruir confiança centímetro por centímetro. Um casal em crise pode começar com conversas de 5 minutos por dia. Só isso, sem cobrança, sem discussão. Apenas: como você está se sentindo hoje? Com o tempo, esses 5 minutos viram 10, depois 30, até que o diálogo volta a ocupar o lugar central da relação. É um processo, não exige perfeição, exige constância, porque conversar todos os dias é como regar uma planta. O dia que para, ela começa a morrer. E há outro inimigo do diálogo que destrói relações em silêncio: a comparação. Quando um dos dois começa a comparar o parceiro com outras pessoas, reais ou imaginárias, o espaço de escuta se fecha. Fulano é mais carinhoso. Ciclano faz tudo pela esposa. Esse tipo de frase mata a confiança. O verdadeiro diálogo não é sobre idealizar o outro. É sobre acolher quem está diante de você com todas as imperfeições. Um casal que superou esse ciclo começou a anotar individualmente uma qualidade do parceiro por dia. No final da semana, trocavam os bilhetes. Pode parecer bobo, mas esse exercício gerou um impacto real. Eles começaram a lembrar por que se escolheram. O diálogo, nesse contexto, não era mais só sobre problemas, era também sobre gratidão. E a gratidão abre portas que as críticas trancaram. É assim que se constrói uma conversa saudável. Com verdade, sim, mas também com reconhecimento do que ainda é bom. Em muitos casos, a falta de diálogo não é por má vontade, é por exaustão. Filhos, contas, trabalho, cobranças externas, tudo isso vai drenando a energia emocional. E quando sobra tempo, falta ânimo. Só que aqui entra uma verdade dura: se o casal não reserva tempo para conversar, a relação entra em modo automático. E o modo automático é o primeiro passo para a desconexão. Um casal que entendia isso criou o ritual do café da noite. Toda terça-feira, depois que os filhos dormiam, faziam um café e se sentavam juntos para falar sobre qualquer coisa, menos problemas. Era um momento só deles, um respiro. E sabe o que aconteceu? A intimidade voltou, o desejo voltou. Porque o desejo nasce da conexão, e a conexão nasce do diálogo. Não espere que a crise chegue para querer conversar. Cultivar um relacionamento é como manter uma fogueira acesa. Ou você alimenta as chamas, ou vai se aquecer só das cinzas. E se você chegou até aqui, talvez seja porque algo dentro de você ainda acredita que vale a pena lutar. Que a pessoa ao seu lado não é um inimigo, mas alguém que também está tentando, do jeito dela, manter esse vínculo vivo. E a melhor forma de recomeçar é simples
mas poderosa. Pergunte. Pergunte ao seu parceiro como ele se sente. Pergunte do que ele tem medo. Pergunte o que ele sente falta entre vocês. E, principalmente, escute, sem julgar, sem interromper, sem tentar consertar nada no primeiro minuto. Apenas escute. Essa escuta, por si só, já é uma forma de amar. E é por isso que o diálogo é tão poderoso, porque ele é o único caminho onde os dois podem se encontrar de novo, no meio da bagunça, da mágoa, do cansaço. Então, antes de pensar em separar, pense em conversar, mas conversar de verdade, com alma, com coragem, com presença, porque às vezes uma conversa é tudo o que falta para o amor voltar a respirar. Se gostou dessa dica, deixe seu like, compartilhe para que esse vídeo ajude mais pessoas e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo do canal e até a próxima.